Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos mares, todo o universo vem pois de louvor, porque Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. Por fim, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rio. Podemos ficar em pé um minutinho para dizer: Deus é fiel, teu Deus é fiel, bênção sem fim. Aleluia. Me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a... Mais uma vez, tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, tu és fiel.
declarar isto. Tu és fiel, mais uma vez. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Bom dia, meus amados. Graça e paz. Eu estou assim, meio assim, olhando para baixo, e os olhos fechados, porque eu estou ainda digerindo o que nós acabamos de cantar. Sempre que eu tenho uma responsabilidade, uma missão de ministração, louvor e palavra, no meu tempinho lá com Deus, eu falo: Senhor, o que é para fazer, o que é para cantar, o que é para falar? E com o passar do tempo eu mudei algumas partes dessa oração. Quando eu dizia para Ele: o que o Senhor quer que eu fale? Aí eu tive uma experiência assim interessante. Eu fiz uma oração meio louca. Quer aprender a oração louca? Eu sempre orava em cima do Isaías 51:16, que diz: o Senhor diz: eis que cubro com a sombra da minha mão, te cubro com a sombra e ponho as minhas palavras na tua boca. Então tinha uma base bíblica para fazer esse pedido, né? Senhor, cobre-me com a sombra das tuas mãos e põe as tuas palavras na minha boca. Mas um dia eu mudei a final dessa oração. Eu falei: Senhor, em vez de o Senhor colocar as tuas palavras na minha boca, pega a minha língua e fala tu mesmo a tua palavra, porque quem conhece a palavra é o Senhor. Eu não conheço, eu preciso de revelação. Fica mais fácil, o caminho é mais curto. E eu fiz essa oração assim, naquela liberdade com o Senhor, né? Naquele tempo que você e Ele só. E aí eu fui fazer uma live. Eu fazia as lives de quinta-feira. E ministrei louvor, palavra, orei com o povo lá. E terminei. Os comentários ficaram lá, o pessoal. O vídeo ficou lá, né, gravado. No dia seguinte, uma senhora escreveu lá assim: olha, eu estava na sua live ontem e o que você ministrou foi a resposta de Deus que eu estava pedindo e buscando e desejando e esperando. E ela finalizou assim: e deixa eu dizer uma coisa para você, não foi você que falou. Era tudo o que eu precisava. Confirmação. Não foi. Ela não podia ficar quietinha? Não, ela falou: não foi você que falou. Então eu não estou trazendo isso para mim, gente. Eu estou dizendo para você que eu agora eu estou gostando dessa oração. Me habituei. Eu só oro assim: Senhor, eu não vou falar nada. Se o Senhor quiser falar, fala. Senão a gente faz uma oração e vamos embora. Amém? Então, um dia desses, eu estava nesse momento de preparação, ali a sós com Deus, e veio esse cântico. E com o cântico veio a ênfase na fidelidade, porque é um ensinamento, é um princípio das Escrituras. Deus é fiel, fiel a Ele mesmo principalmente, fiel à sua palavra, fiel às suas alianças. Já percebeu que Deus não quebra aliança? Nós quebramos, mas Deus não quebra. Vide Israel, até hoje Ele mantém a sua aliança com aquele povo que, né, dispensa adendos e comentários. Cada situação que Deus passou, e alguns deles pagaram com a própria vida, né? Mas Deus é fiel. Então eu comecei, naquele momento, parece que o céu se abriu ali naquele quartinho que eu estava, e eu comecei a enxergar momentos, capítulos da minha vida que a fidelidade de Deus foi tão forte, tão real, tão palpável. E eu me enchi de adoração e fui para o culto assim, cheio de meio querubinizado, assim, sabe? Então é isso, queridos. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Vamos dar um aplauso para Ele, né? Vamos cantar essa aí, conhecida de todos, né? Pessoal lá de Goiânia. Em espírito, em verdade,
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Ele é, e Senhor, entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, que entregamos nosso viver pra te adorar. Foi que eu nasci, eu e você, que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A presença de amor está aqui entre nós, em nós. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Quem Ele é? Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver. Eu me entrego, Senhor, nessa manhã. Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver a te adorar. Eu nasci, Jesus, eu nasci pra te adorar, Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa onde flui o amor, pra te adorar, oh. Pra isso você nasceu, meu irmão. Pra isso. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor de Deus, onde flui o amor. Queremos o teu nome em grande. Conhece? Só, né? E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em ti. E vamos declarar que Ele é grande. Grande
É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Tu és a nossa alegria, Senhor. Toda a terra grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda na hora de mim. Por isso que queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus. Isso é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo, Ele é a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso que amamos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Eu quero, Senhor, cada dia da minha vida e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus da terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sem teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Vamos declarar, pois só tu és o Deus eterno. Profetiza, pois só tu és o Deus eterno. Não há outro Deus, pois só eterno sobre toda a terra e céu. E céus. Aleluia. Senhor maravilhoso, digno de ser adorado, Jesus. Adorei ao Senhor na beleza da sua santidade. Aplaudi com as mãos todos os povos. Aleluia, Senhor.
Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, como a corça suspira pelas correntes, as correntes das águas. Se minha alma suspira por Ti, ó Deus, a minha alma precisa de Ti. Aleluia. Anseio, Senhor, por essa manifestação real, quase que palpável, Senhor. Primeiramente dentro de nós, em segundo lugar entre nós, em terceiro lugar através de nós, para alcançar o mundo, a sociedade, as nações, as famílias. É a Tua presença que faz a diferença, Senhor. Não é o nosso talento, não é o nosso dom, mas é o Senhor real, vivo, ressurreto dentre os mortos. Aleluia. Oh, Te adoramos, Jesus. Aleluia. Leva-me bem mais perto, em Tua presença, em Tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em Tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo. Cobre-me com Tua graça, sou filho que ama Tua glória. Eu digo, Senhor, anseio mais de Ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por Ti, com desejo santo, queima um fogo santo. Aleluia, Senhor meu Deus. Aleluia. Leva-me, Senhor, bem mais perto. Leva-me bem mais perto, em Tua presença, em Tua glória. Chama-me, chama-me mais profundo, além do véu, em Tua glória. Espírito, desça agora nesta manhã. Espírito, desça agora, eu me aproximo de Tua glória. Cobre-me com Tua graça, Deus. Cobre-me com Tua graça, sou filho que ama Tua glória.
tua glória. Vamos orar isso aí. Céu na terra, céu na terra. Mais uma vez. Tua glória vem. Faça essa oração, meu querido, minha querida. Na terra. Nós precisamos disso. O Brasil precisa disso. As nações precisam disso. Eu e você estamos aqui para manifestar tua glória. Venha ao céu, na terra. Céu na terra. Da glória. Tua glória. Venha ao céu, na terra. Céu na terra. Anseio, aleluia, por mais de ti, Senhor, meu respiro, aleluia. Eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Oh, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus nesse lugar, fogo de Deus, fogo do céu na sua vida, fogo do céu, fogo da glória, fogo da glória, fogo do trono de Deus sobre todos. Fogo do céu, fogo do céu, fogo de Deus, fogo da glória na minha vida, na sua vida, na nossa casa e família, na nossa cidade, nossa nação. Fogo do céu, profetizamos, Senhor. Fogo do céu, profetizamos sobre o Brasil. Fogo da glória sobre essa nação, Senhor. Fogo do Senhor, aleluia. Fogo de Pentecostes, línguas como que de fogo, pousando sobre cada um aqui, Senhor. Oh, seja cheio, seja tocado por este fogo, aleluia, no seu interior. Incendeia no Senhor, incendeia os homens, incendeia as mulheres, incendeia os jovens e crianças, incendeia os pastores, incendeia os cantores, incendeia os músicos, em nome de Jesus. Os diáconos, Senhor, os cooperadores, os líderes de células, incendeia esta igreja, Pai, com fogo que nunca foi experimentado. Há uma semente sendo lançada aqui nesta manhã, semente do fogo da glória do trono de Deus. Incendeia, oh, aleluia. Eu recebo, Senhor, o teu fogo para viver até a volta de Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, aleluia. Maranata,
Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Fogo da glória, fogo de Deus. Queria convidar você a levantar as mãos para receber a semente que Deus lançou nesse momento aqui. Semente do fogo. É Deus. Deus não está brincando conosco. É sério isso. Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas tem um outro lado da história. E diz, e nos ensina: porquanto o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o primeiro item do fruto do Espírito é amor. É verdade, o amor de muitos vai esfriar, mas o amor de muitos vai aumentar. O meu está aumentando. Eu recebo esse semente de fogo. Receba essa semente de fogo, meu querido irmão. Receba essa semente divina que vai incendiar o seu coração e acender a chama do amor para com Deus, amor pela palavra, amor por Jesus, amor pelo Espírito Santo, amor pela igreja, amor por almas que estão perdidas. O fogo serve para isso. Não é para você ficar, estou cheio de fogo, estou enfogueado. Não é para ficar para você, é para espalhar, queridos. Há 51 anos que eu estou recebendo esse fogo. E Ele tem me ensinado a espalhar. E a música é uma ferramenta maravilhosa. É meu púlpito. É onde eu prego com a música. E é tão bom você ouvir os testemunhos. Eu fui convertido ao Senhor quando estava ouvindo tal e tal música. Tantas histórias. Alguns são até pastores hoje. Eu fico pensando, não tem nada a ver comigo isso aí, não. Vamos dar um aplausão pro Senhor? Vamos? Se você quiser sentar, nós vamos ter um momento de meditação. Diz o profeta Abacuque 2,14: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse amém não foi convincente. Se você fizer um amém assim de novo, vai cair um fogo em você para abençoar você. Essa profecia eu a cito até uma das canções, baseada em Abacuque mesmo. Uma frase diz assim: derrama a tua presença, ó Deus, manifesta a tua glória, ó Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Então eu sempre procuro assim estar focado nas profecias bíblicas, porque elas não estão lá para cumprir um papel decorativo. Elas estão lá para se cumprirem. As promessas e as profecias sobre Jesus, todas elas se cumpriram. E a partir daí, meu querido, tudo que foi profetizado vai se cumprir. A terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe lá o que é isso? Não sabe? Eu também não sei. Mas eu creio. Estou vivendo para isso. Porque a gente não pode pôr limites para Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou cantor, eu não sou... Mas você é filho? Quantos são filhos aqui? Só eu.
Então, a bola está com você. Porque é muito cômodo as pessoas vêm para mim, Ademar, você é uma referência, você é a nossa referência. Eu falei, você também é a minha referência. Porque se você não for uma referência, meu amado, minha amada, alguma coisa está errada. Eu não sou referência só por causa da música, não. O que me credencia é a minha identidade em Cristo. Eu construí um combo de identidade. Quer saber? Só você que falou sim. Os outros. Você que falou, meu amor? Eu também aqui vou falar só para você. Minha esposa que falou sim. Eu vou repetir. Eu criei um combo de identidade. Você quer saber? Vocês são espertinhos, né? Então, o primeiro item é de Deus. Isso é a minha identidade. De Deus, eu sou filho. Você sabia que Deus honra filhos? Né? Não vou esticar esse assunto. A base bíblica é João, Evangelho de João 1:11. Veio para o que era seu, os seus não mas a todos, quando receberam o poder de serem feitos filhos. Então, você e eu em Cristo estamos credenciados, autorizados, validados como filhos. A minha identidade é de filho. Deus confere ministério a quem é filho. Nós vivemos uma época que sim, Deus dá muito ministério. Tem gente que posta foto lá, multidão, e fala assim, eu amo o meu chamado. Deus não é para amar o chamado, é para amar quem te chamou. Né, pastora? Faz uma doutrina em cima disso. Tá bom, deixa eu ficar quieto. Item número 2 da minha identidade. Eu sou escravo de Jesus. Mas, nossa, a palavra é pesada, mas é a que está lá em Romanos 1:1, no original. Paulo, escravo de Jesus, chamado para ser apóstolo. Só escravo pode ser apóstolo. Não quis dizer nada, só um pensamentozinho. Então eu sou escravo de Jesus. Ninguém me convence do contrário. Eu fui salvo, fui abençoado para ser um escravo de Jesus. Número 3, do Espírito Santo. Tá bom o combo? Tá fluindo, hein? Tá. Não, eu vou dar uma valorizada, vou esperar um pouco aqui. Do Espírito Santo eu sou morada. Oh, meu Deus. O que mais eu podia querer, queridos? Vos darei outro consolador, disse Jesus. O Espírito da verdade, que habitará em vós, estará sempre convosco. Vós sois o templo do Espírito Santo. O que mais eu preciso, queridos? Quem sou eu para merecer isso? Deus é maravilhoso. Então, em Cristo, você e eu somos filhos de Deus, escravos de Jesus e morada do Espírito Santo. E o último item, em relação à igreja de Cristo, eu sou um cooperador. Então, gente, eu estou fincado, eu estou enraizado nisso. Ninguém me tira daqui. Não precisar de qualquer incentivo humano nesse sentido, porque a verdade da palavra é suficiente. E com isso eu vou prosseguindo. Com relação à igreja do Senhor, eu fiz uma aliança com Jesus há uns 40 anos atrás. Naquela aliança, eu fiz uma aliança com Jesus de servir a igreja dele. Nada acontece por acaso. E não foi assim, emoção, não foi fato concreto. Então, eu estou casado com Jesus, estou casado com a igreja de Jesus. E por isso que eu faço o que eu faço. Porque ele me levou para esse caminho, ele foi construindo isso dentro de mim. Essa percepção, essa entrega, que é contínua, é constante. Não está acabado o processo. Eu estou nele. E estou feliz, porque com tanta limitação, ele tem gerado frutos. E os frutos sempre são para a glória de Deus. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos, disse Jesus, em João 15. Então, meus amados, é isso aí. Acabou a mensagem. Não, estou brincando. Que susto. Ai, gente. Mas
É importante a gente ser assim prático e didático, né? Para absorção e retenção. Vou insistir nesse ponto. Você absorve, mas você precisa reter isso. Porque senão, que proveito vai ter? Que proveito vai ter? Ah, que legal, eu concordo, bonito isso na vida do pastor Ademar. Não, mas Deus quer que seja bonito na sua vida também. Porque essa condição é para todos nós. Não é pelo fato de ser pastor, não. É questão de quem você é em Cristo, identidade em Cristo. Certo, amados? Certo, Moisés? Então, fica firme nisso, você vai ver como as coisas vão fluir na sua vida. Quando vier um vendaval, uma tempestade, uma dificuldade, um problema, um obstáculo, uma perseguição, um ataque, você vai dizer: eu sei quem eu sou filho de Deus, eu sou escravo de Jesus, eu sou morado do Espírito Santo, eu sou cooperador da igreja e eu estou indo para a eternidade com o Senhor. Estou de passagem aqui. Não vamos fazer planos para essa vida, não, queridos. Porque a nossa morada é no céu, nós somos forasteiros aqui, estamos de passagem. Por isso que nós temos que trabalhar, evangelizar, pastorear, cuidar, visitar as pessoas. Essa é a carga que eu carrego, queridos. Música é uma bênção. Uma música tem quase 1000 composições, entre músicas já prontas e temas melódicos que estão aqui, que eu preciso fazer um retiro para terminar. Mas o que mais me impele, me comove, me impulsiona, é isso que eu descrevi aqui para vocês. Então, vamos lá. Essa é só uma introdução. Agora, o que não é introdução vai ser bem rapidinho. E eu falei uma meditação, eu ia compartilhar com vocês uma meditação, porque, meu Jesus, porque a Bíblia... Olha, gente, eu tenho saudades da época do analógico. Eu não sei você, mas não sei por que foram inventar esse negócio. Eu tinha meu caderninho, que eu escrevia lá, o esbocinho, né? Agora isso aqui, e quando ele resolve bugar? O sistema está fora de operação. Dá vontade de socar o negócio. Mas não vai resolver socar, né? A gente precisa desse bichinho aqui. Então, a leitura de Atos, capítulo 3, versículo 25, se puder projetar ali. Atos 3, 25 é um versículo poderosíssimo. Por exemplo, eu não tenho pressa de ler a Bíblia, sabe por quê? Cada vez que eu leio o mesmo capítulo, aparece uma coisa nova, eu não consigo avançar. Então, vocês me perdoem se eu não estou conseguindo ler a Bíblia mais ligeiramente. Mas esse versículo, por exemplo, eu já li várias vezes, e cada vez que eu leio, meus olhos são abertos para ver, né, a oração, no Salmo 119, 18, que eu faço antes da leitura bíblica. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu não quero ler a Bíblia por ler, não quero ler a Bíblia para compor. Eu quero ler a Bíblia porque a Bíblia para mim é uma pessoa. O momento da leitura bíblica é um encontro com uma pessoa. Não estou lá buscando respostas, eu estou lá porque eu vou me alimentar da presença. Houve momentos que eu não consegui avançar na leitura, porque a manifestação da presença foi tão grande, tão forte, tão palpável, que eu não consegui ler mais. E algumas vezes nasceram canções. Eu não estava lá para compor, eu estava lá para me alimentar da presença do Pai. Ah, esse Deus é demais. Nosso Deus é demais. Então, com base nesse versículo, vamos ler lá? Na minha versão está assim: vocês, olha que lindo, meu querido, vocês são descendentes desses profetas. Meu Deus do céu. E estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E agora eu vou tentar caminhar com você na linha do tempo, voltando lá atrás e chegar onde devemos chegar, que é o dia de hoje, os dias de hoje. Então, se pudesse dar o tema dessa meditação, que foi, né, extraída de um momento de leitura bíblica, diante
revelação do Senhor ali junto, o tema seria DNA, essência, identidade e missão. São 4 palavras. Legal, né? DNA. Os quais não nasceram da carne, nem do mais nasceram do alto. Se nasceu do alto, ele pegou o DNA do alto. Ser filho de Deus é carregar um DNA divino. O 1 Pedro 1,23 reforça esta verdade, meus amados, de uma forma extraordinária. O que diz lá? Sendo de novo gerados. Sendo gerados de novo, sendo regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. Nós, queridos, nós precisamos valorizar a questão da conversão, da regeneração. Os pastores não estão pregando isso nas igrejas. Os pastores modernos se especializaram em frases de efeito. Sabe para que serve a frase de efeito? Desculpa aqui o desabafo. Porcaria nenhuma. Se você me convencer que uma frase de efeito transforma a vida, transforma a minha vida, eu vou concordar com você. Alguém tem uma frase de efeito transformadora e libertadora? A única palavra sob os céus que tem poder de transformar é a palavra do nosso Deus. João 8,32. E conhecereis a verdade? E esse 1 Pedro 1,23 que eu citei aqui. Sendo de novo gerados. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus viva e permanece para sempre. Não é qualquer palavra, gente. É a palavra do céu, da eternidade. As palavras que eu vos disse são espírito de vida, disse Jesus. João 6,63. A letra mata, mas o espírito vivifica. Se a semente não é corruptível, que fruto que ela produz? Uma semente corruptível produz que tipo de fruto? Corruptível. Como é que eu vou viver contrário a esta verdade, esse princípio eterno? Fui gerado por uma semente incorruptível, mas eu estou produzindo um fruto incorruptível. Não bate. Então, o que precisa ser feito? Um ajuste, um recall. Uma retomada para um reposicionamento. Volta lá para o estaleiro, que nós precisamos remover umas peças aí, que o negócio não está bom para o seu lado, seu Ademar. E Paulo nos aconselha lá em Colossenses capítulo 3, que é verso 5, se não me engano. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, natureza humana, tem que morrer. Você já foi crucificado, está escrito na Bíblia, fomos crucificados com Ele. Um morreu por todos, todos morreram, e Ele morreu para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Então, regeneração implica em morte. Você já morreu? Obrigado pelos que falaram amém. Por que, querido? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, você foi chamado, foi salvo para dar muito fruto. Muito fruto. Ah, mas eu não sou evangelista. Bom, vamos parar com essas conversas. E se Deus colocar você em contato com uma pessoa que você nunca viu na vida, e aí você leva a semente divina que está em você e compartilha com aquela pessoa, ela tem uma experiência, ela é regenerada, convertida. E se Deus quer fazer dessa pessoa um evangelista que vai ganhar 10 mil pessoas em X anos? Então a gente não tem que assim, querer estabelecer, porque eu queria ganhar 100 mil pessoas, então não tenho ministério. Não funciona assim. Deus é que coordena isso, gente. Uma alma, disse Jesus, vale mais que o mundo inteiro. Você ganha um, e Deus vai fazer desse um, Ele vai ganhar 100 mil, 200 mil. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Bom, prosseguindo. DNA do alto. A essência é a semente divina. Ela é infalível.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar, de Jesus. E isso forma a nossa identidade. Tenho ouvido alguns pregadores dizendo: precisamos resgatar a nossa identidade. Se precisa resgatar, é porque nunca teve. Porque uma vez que você recebe a identidade em Cristo, não precisa resgatar nada mais, foi feito. Está consumado. A obra foi completa naquela cruz. Vamos valorizar o sacrifício de Cristo na cruz, queridos. Não a gente fica banalizando e nivelando tudo por baixo. E Deus vai abençoar de que forma? Um coração incrédulo assim. Aí eu preciso resgatar a minha identidade. Não, Jesus já fez. Está consumado, ele bradou naquela cruz. Louvado seja o nome de Jesus. Viva a nova vida, queridos. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eita Deus maravilhoso. E aí a missão é a última etapa aqui. Porque você agora tem o DNA, foi gerado por uma semente incorruptível. Você tem a identidade de filho. E você tem a missão de ser um embaixador. Você quer saber qual é a ferramenta que Deus entrega na mão de um embaixador? Quer saber? Não quer saber, não vou falar. Não, agora não falo. Fazer birra que nem criança. Gente, nós temos uma ferramenta poderosa para cumprir a nossa missão como embaixadores e representantes de Cristo. E eu vou responder isso com o texto da palavra. Então, o 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram. E Deus está, aí Paulo prossegue, Deus estava em Cristo reconciliando consigo todo o mundo. O próximo versículo diz: e Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, e Ele nos deu o ministério da reconciliação, de modo que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. Se você tem essas ferramentas, meu querido, você é o maior pregador do mundo. Quais as ferramentas? O ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Olha que ministério lindo. Você está andando na rua, você reconcilia, se dá de cara com uma pessoa, e você fala, você manifesta o perfume de Cristo, o amor de Deus, e ela é reconciliada com o Senhor, ela vai para a eternidade. Minha esposa estava numa consulta médica lá em São Paulo. Eu estou falando lá em São Paulo, né? Porque eu sou de São Paulo. Mas agora eu mudei para cá. Vocês vão ter que me engolir. Fazem 2 meses. Culpa do Fred ali. E do Juninho. Então, ela fez a consulta, ela desceu lá no saguão, no hall, no edifício lá. E de longe ela estava ouvindo uma música que acho que vocês conhecem. Queremos o teu nome engrandecer. E por acaso era uma voz parecida com a minha. Que era eu mesmo cantando. Mas era um aparelho que ela tinha, não sei, ela estava ouvindo. E a Aurora ouviu e foi na direção daquela moça. Conta aí, Aurora, senão eu mudo a sua história, depois você fica brava comigo. Bom dia, queridos. Era um saguão bem grande e eu estava saindo pela catraca, né? E eu ouvi a música, né? Ele cantando, e tinha só 3 funcionárias. Uma da limpeza, a que fica atendendo as pessoas, e uma outra em pé. E assim, um lugar enorme, né? Mas não estava movimento nenhum. E daí eu olhei e falei, ué, quem está ouvindo essa moça? Essa música? E a moça que estava em pé, ela já veio tremendo perto de mim. Ai, desculpa. Não, eu falei, não, você está ouvindo essa música, eu sei quem canta, é o meu marido. E ela já veio meio que chorando, daí ela desabou. Daí ela falou assim para mim, eu
Essa madrugada eu estava chorando muito, estou muito desesperada, e apareceu no YouTube essa música. Ela falou, e daí eu estou ouvindo direto, e eu estava mostrando para as outras atendentes, e eu estou ouvindo direto. E daí eu comecei a falar com ela. Né? Gente, assim, imagina, em São Paulo, num lugar daquele, qual a porcentagem, né, de você poder acontecer isso? Mas Deus tinha tocado essa moça, ela não era cristã, né? E daí ela estava mostrando para outra, porque ela foi muito tocada. E daí conversei com ela, peguei o contato dela e continuei falando com ela. Mas Deus, como Ele tem falado, Ele se preocupa com uma pessoa. E Ele faz como Ele quer, né? Então foi isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês são descendentes desses profetas. Vamos trabalhar um pouco nessa frase aqui. A nossa descendência é profética, queridos. A Bíblia que está dizendo. Não é mérito, eu sou profeta Ademar, quarta pessoa da Trindade, glória a mim, louvado seja eu. Não tem, né, quarta pessoa na Trindade. Estou só brincando com vocês. Gente, o que você é e o que você faz vem disso aqui. Nós não precisamos reivindicar nada que já foi feito. Tem alguns que se apresentam aí, né? Bom, amém, deixa quieto. Vamos em frente. Aí, tá vendo? Já estou apanhando de novo aqui do chechular, como dizia o meu neto. Ele era pequenininho. Parece o chechular, vovô. Chechular. Então, nosso interior, a nossa essência é profética. Por quê? Porque o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. A maior profecia da Bíblia é a pregação do evangelho do reino. Nem tudo é tão profético, não é? Quer dizer, a Bíblia toda, as escrituras são inspiradas por Deus, são profecia. Não estou me atendo a isto, mas eu estou querendo destacar a força e o poder que o evangelho tem, porque o próprio Paulo disse, não me envergonhe, porque ele é o poder, é o dunamis de Deus para a salvação. Eu fui alcançado por esse evangelho poderoso. Deus usou uma profetisa, a profetisa Mary Johnson, uma americana radicada aqui no Brasil, e naquele sábado de carnaval, em 1974, eu estava no acampamento de jovens, e ela falava de Jesus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Ela aparecia Jesus, o rosto dela tinha um brilho diferente, e quando ela fez o convite, quem quer entregar-se a Jesus, minha mão subiu sozinha, eu fui à frente em lágrimas, e tive o encontro mais maravilhoso da minha vida. 51 anos se passaram, e eu continuo vislumbrado por Jesus, sedento por Jesus, querendo viver a vida de Jesus, expressar Jesus por onde eu for. E outra coisa, eu estou convencido que o mundo não precisa de Ademar. A Aurora não precisa do marido Ademar. O mundo e a esposa aí precisam do Jesus que vive no Ademar. Eu nasci para levar Jesus, para expressar. Eu estou falando de nascer, mas eu estou falando de você. Você é reflexo, né? Lembra 2 Coríntios 3,18? Todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Tem que haver transformação. Somos de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória. Você é um reflexo da glória do Senhor. Não existe menos do que isso. É daí para mais. Viva isso, meu querido, minha querida. Não viva aquém disso, por favor. Senão você vai descrever. A Bíblia não vai ter validade para você. A Bíblia fala uma coisa, eu vivo, faço outra, então é melhor eu desistir. Abandonar a fé, porque Deus não vai mudar a palavra dele, eu que tenho que mudar. E se Ele me salvou para eu ser reflexo da glória dele, é isso que eu vou ser em nome do Senhor Jesus.
Porque Ele me convocou, Ele me capacitou, Ele me revestiu, Ele me deu o Espírito Santo, me deu o ministério da reconciliação, me deu a palavra da reconciliação, me deu a adoração, que é uma chave do reino dos céus, me deu a intercessão, o jejum, a leitura bíblica, a profecia bíblica. Você e eu estamos bem revestidos. E, além disso, a armadura de Deus, que Paulo descreve lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12 em diante. E uma das peças da ferramenta, a única peça de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, vamos terminar, Demar. Parar de se empolgar. Descendência profética. Você, fala aí para o seu irmão, você tem uma descendência profética. Fala para ele isso. Agora, por favor, ninguém vai abrir uma igreja agora, a igreja da profecia. E nem vai fazer cartãozinho e banner, e você, assim, um cara de profeta de ladinho, uma foto assim. Profeta Ademar. Não faça isso, por favor. Não precisa disso. É só você ser o que você é. Não precisa anunciar nada. Oh, é esse que fala contigo, o profeta Ademar. Não tem que anunciar nada. Olha, o Senhor... Posso orar por você? Começa assim. Às vezes eu abordo uma pessoa, posso orar por você? Aí a pessoa, sim, pode orar. Aí na oração o pau quebra, né? E eu tive uma experiência assim aqui no Leroy Merlin, comprando material para reparos, deixar em ordem as coisas, né? Onde nós estamos morando. E aí eu estava junto com o Luiz Otávio. Compramos lá e saímos. Quando fomos no caixa para pagar, eu lembrei que precisava de um martelo. Aí eu falei, vamos voltar, vamos pegar o martelo. Quando a gente voltou, no corredor, demos de cara com o moço, e ele veio na minha direção, e ele falou assim, eu já tinha visto você na outra hora que você estava aqui dentro, eu não esperava que você fosse voltar, eu fiquei com vergonha de falar com você, mas eu queria abrir meu coração. E começou a falar, ali naquele corredor. Eu estou assim, eu estou querendo desistir de tudo, eu não quero envergonhar minha família, nem a igreja, e eu estou saindo, não sei o que lá. Enquanto ele falava, meu coração se compadecia dele, porque eu o via como um filho, perdido, indo para o abismo. Quando ele terminou de falar, eu pus a mão nos ombros dele e comecei a orar. Imagina, naquele corredor lá, todo mundo passando, eu não queria nem saber. Eu sou embaixador de Cristo. E comecei, em nome de Jesus, aí eu descarreguei a cartucheira em cima dele, né? E ministrei, abençoei, tudo. E no final eu estava tão, assim, revestido do amor, que eu abracei ele e dei um beijo nele, assim, no rosto dele. Assim. E ele foi embora, chorando. Foi uma experiência... Aí eu fiquei... Isso que a minha esposa contou de uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu fiquei pensando, como é que eu fui encontrar... Deus preparou aquele encontro, naquele lugar enorme, parece uma Disney, essas lojas. Naquele horário, naquele dia. E outra coisa, eu já estava indo embora, eu voltei. Eu falei, meu Deus, Deus ama esse moço demais. Então, uma das coisas que eu oro também diante de Deus, Senhor, aumenta a sensibilidade do meu coração. Eu quero ser sensível a Ti, sensível às pessoas. Deus vai ouvir e Deus vai usar você. Essa semana você vai ter uma experiência assim, em nome de Jesus. Depois você me conta. E depois aqui, fomos incluídos na aliança de Deus com Abraão, meu pai. Incluídos, na minha versão diz, estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados, ao dizer a Abraão, na tua semente serão abençoadas as famílias da terra. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Verso 18 de Gênesis 22. Essa é de Israel. Tua descendência, né? A tua descendência possuirá a porta dos inimigos. Israel é um país desse tamanho, mas guerreiro. Um dos melhores exércitos já criados no mundo. Vocês sabem disso. E na tua semente, a qual é Cristo, Paulo fala isso lá em Gálatas 3,16, referindo-se a essa palavra de Deus. E Deus não disse aos seus descendentes, mas ao descendente que é Cristo. Glória a Deus. Agora, na linha do tempo, já estamos encerrando aqui. Então somos descendentes de Abraão, somos descendência profética, DNA, papapá. Mas,
Como é que isso se aplica a mim e a você hoje, a igreja hoje? Mateus 1,17 diz: de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio babilônico, 14 gerações. Do exílio até Jesus, 14. 14 mais 14. 14 igual a 42. 42 menos 1000, que é a promessa lá do Salmo 105, né? Prescreveu aquela aliança a 1000 gerações. Então, vamos imaginar, né? Vamos criar essa hipótese. Então, de 1000 menos 42, 958. Quantas gerações tem para frente, eu não sei, mas eu sei que de Abraão até Jesus, e olha só a genealogia de Jesus, a raiz familiar de Jesus, Abraão, só gente fraca, né? Davi, e tem um enrosco aqui com o cativeiro babilônico que Deus tratou com o povo dele, né? E você sabe, como eu sei, que Abraão e Davi não eram homens perfeitos, eram falhos, iguais a nós. Mas Deus honrou a aliança. O Evangelho chegou a você. Então, Abraão cumpriu a missão dele na época, na geração dele, Davi também, Jesus também. E Jesus, o que ele fez agora para que tivesse continuidade esse processo? A resposta, Mateus 16, 13. Quem dizem os homens que eu sou? Estando eles ali em Cesareia de Filipe, que é uma região próxima de Jerusalém, considerada um lugar de idolatria pesada, macumbaria, feitiçaria, voodoo, tem tudo lá. Tudo que é de ruim, de trevas. E foi lá que Jesus, reunido com os seus discípulos, quem diz os homens que eu sou? Elias, um dos profetas. E vós, quem diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, nesse lugar tenebroso, não prevalecerão contra a minha igreja. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E que você ligar na terra, será ligado nos céus. Esse poder foi entregue a você. Já citei lá a palavra da reconciliação e o ministério. Falei com aquele moço, a Aurora falou com aquela moça. Eu não tive acompanhamento, eu não peguei contato dele, mas eu sei, a minha oração foi diferente. Esse moço vai ser transformado, vai se reconciliar com Deus. E aquela moça também lá no juízo. E as pessoas que você vai cruzar no caminho, lá no seu trabalho, na rua, no trânsito, no mercado, na farmácia, e você vai levar a semente que está em você, e ela vai ser resgatada e reconciliada com Deus em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. Jesus não deixou a coisa solta. E agora a história parou em mim. Ele falou: não vos darei o Consolador. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e semeis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E esse evangelho do reino será pregado em testemunho toda... Não, isso aí não, é outra parte. E Pedro pondo-se em pé com os 11, né? Capítulo 2 de Atos. Isto não é embriaguez, mas é o que Deus falou pela boca do profeta: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre vós, sobre toda a carne. Os velhos, como eu, terão sonhos, os jovens terão visões, e sobre os servos e as servas derramarei, e eles profetizarão. O amor de muitos vai esfriar, mas o amor de muitos vai aumentar. Porque nós estamos buscando essa plenitude do Espírito Santo. Nós temos uma porção, mas Deus tem mais. A fonte não seca. Rios de água viva fluirão do nosso interior, queridos, em nome de Jesus. Receba isto em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu recebo, Senhor. Rios de água viva vão fluir no meu interior, da Aurora, nossos filhos, nossos netos. Vai ser assim, porque Deus decretou. Decreto do rei, ninguém muda. Porque acima desse rei não existe ninguém com autoridade maior que a dele. Deus decretou. Acabou. Perdeu o diabo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Receba isso. E vamos viver isso. Vamos viver isso. Não nada só concordar, tem que viver. Sede. Nós temos que ser intencionais, queridos. E priorizar o que Deus prioriza. Administrar melhor o nosso tempo. Para ter tempo com Ele.
E outra coisa, esse negócio de marcar tempo, tudo bem, vamos fazer isso também. Mas todo tempo é tempo. Eu já compus música dirigindo. Eu não estava lá, Senhor, eu quero compor uma música, amém. Eu estava lá na marginal, desvia daqui, desvia dali, aquele trânsito. Depois... Conhece? Conhece, Juninho? Não? Ah, tá. Está demitido, está demitido. Passa no caixa. Uma revolução de louvor está para acontecer. Ó, gingado, gingado. Como expressão de amor. Na marginal, eu canto. Eu falei, Senhor, não brinca com essas coisas agora. Eu estou dirigindo, vou bater o carro aqui. Essa sintonia, queridos. Se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas do alto onde Cristo está. Então agora a ponta dessa linha do tempo é a igreja. O evangelho do reino está sendo pregado por nós a todas as nações, então virá o fim. O rei está voltando, Maranata, ele vem nos salvar. Pronto, acabei. Passar bem, voltem sempre à nossa casa. São bem-vindos. Vamos ficar em pé, queridos, vamos ficar em pé. Eu só vou orar aqui, a pastora Raquel depois assume aqui. Mas, queridos, vamos dar as mãos, como fizemos hoje no início, né? Vamos dar as mãos. Por que dar as mãos? É uma liturgia, é um ritual? Não, é uma demonstração de dependência, de aliança, de compromisso. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Nem eu. Então o que eu mais quero é estar casado com a Igreja de Jesus. Glória a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por tanta riqueza que Tu tens plantado em nós. Quem somos nós para merecer tudo isso, Senhor? Perdão dos pecados, salvação, regeneração, novo nascimento, Espírito Santo, promessas, quanta coisa, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Muitas vezes os problemas nos cegam, as dificuldades, nossas limitações, relacionamentos tumultuosos, turbulentos, nocivos, agressivos, rejeição, desprezo, ficamos decepcionados com as pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Nós temos em Ti um escape. Como Paulo diz, como Tu disseste a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo respondeu dizendo, então de boa vontade eu me alegrarei na injúria, na perseguição, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Deus é especialista em pessoas fracas para torná-las fortes. Nele posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abençoa o Teu filho aqui, Senhor, nesse lugar. Abençoa a Tua filha. Abençoa os casais, abençoa as famílias, abençoa os nossos filhos, os nossos netos, nossa descendência. Sejam abençoados, queridos. Sigam na missão, baseados no DNA do céu, na identidade de filho, na essência, na identidade e na missão. Você é um embaixador, uma embaixatriz de Cristo. Onde você está, onde você estiver, você está representando o Senhor dos céus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Alô, alô. Nossa igreja tem o costume de, uma vez por mês, casa do Pai, sempre cabe mais um. E nesse momento a gente relembra o que foi feito. E se você prestar atenção, esse é o momento principal. Você relembrar o sacrifício do nosso irmão, do nosso amigo, daqueles
a quem a gente se tornou servo do Deus vivo, escravo, doulos no original. Se você pensar assim, eu estou no final da minha vida, e eu quero transmitir algumas coisas para o meu marido, para os meus filhos, eu sei que eu não vou ter muito tempo com eles, eu tenho que falar o que é o mais importante, o mais necessário. E Jesus convidou os seus amigos e fez ali aquele jantar. Ele sabia o que iria acontecer. Uma das coisas que me chama mais atenção nesse momento, sabe o que é? Foi quando Judas vai trair, ele fala assim: amigo, para que vieste? Amigo? Mas ele diz que nós já morremos, estamos cravados com ele naquela cruz, e aquilo que ele fez é o que te faz ter o DNA dele. Alguns esse processo está só começando, outros já caminharam mais tempo, mas não se esqueça, todos nós estamos sendo trabalhados. Essa transformação tem que aparecer. Se ela não vier, alguma coisa está errada. E aí ele faz aquele banquete e ele traz esses dois simples elementos: o pão e o vinho. O vinho porque estava representando aquele sangue que ele derramou, aquelas gotas, aquelas feridas que ele sofreu, por amor de você, por amor a nós. Hoje eu estava conversando e falando com uma querida ali, o pessoal reunido, eu falei: nós somos os improváveis. Nós somos os improváveis. Ele não fala que ele escolheu as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, aquelas que foram desprezadas. Nós somos os improváveis, mas isso tudo para que a glória seja dele. Esse sangue, esse suquinho que você vai pegar e que representa esse sangue derramado, é o que faz de você, pode até ser improvável, mas muito amado, porque ele desceu da sua glória. Gente, imagine aquele que criou todas as coisas, todo o universo, tudo, e ele falar: eu me limito. Eu e o Caio já estamos bem limitados, né, cara? Não somos velhos, somos limitados. Ele se limitou nisso aqui, ó, na carne e no sangue. Passou as mesmas coisas que você passa, porque ele quis se identificar. Não sei se você já ouviu, algumas pessoas falam assim: ah, mas Deus criou o mundo e foi embora, deixou aqui. Não, ele veio para se identificar com a tua dor, com a tua luta. Ele sabe cada lágrima que você derrama. Ele está vendo, inclusive agora, teu cansaço, você está fragilizado. Gente, olha, é muita luta que está acontecendo, mas isso é porque ele está voltando. E por causa dessa mesa que você participa, você vai fazer as mesmas coisas, outras maiores nós podemos fazer. Nunca perca isso da tua cabeça. Ele já te deu autoridade, ele já te deu para pisar serpente, escorpião, e a palavra de Deus está dizendo: e nada absolutamente vos causará dano, por causa desse sangue. O problema, sabe qual é? Que a gente não acredita. Imagina se Deus vai me usar. Quem sou eu para ele me usar? Você é filho do Deus Altíssimo, te chamou para isso. Grandes são os planos de Deus. Não limite a Deus não atuar da tua vida. Todo aquele que nele crê, todo aquele, se está escrito, creia. Sabe por que você tem que crer? Porque você faz parte disso, ó. Esse pedacinho de pão é a representação de cada um de nós dentro do corpo de Cristo. Imagine quantos pedacinhos de pão tem no mundo inteiro. Num momento como este de Santa Ceia, eu faço parte do corpo de Cristo. Que máximo, que coisa maravilhosa.
Não pense que você é uma porcaria. Não pense. O amor dele nos constrange. Então nós vamos tomar essa ceia com muita reverência. Muitas vezes a pessoa pega o cálice e fala: ai, tudo bem, vou tomar, suquinho de uva, está tudo certo. Mas tem princípios. Isso é feito para aquele que crê que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne, morreu por nós naquela cruz, e por causa da morte dele, os nossos pecados, as nossas enfermidades, creia nisso, estão cravadas lá com ele naquela cruz. Creia nisso. Se você um dia já falou: Jesus, eu sou um pecador, eu quero que o Senhor entre no meu coração, muda a minha história, a minha vida, mesmo que você ainda não tenha sido batizado. Essa foi a última pergunta que me fizeram no último batismo. Eu não fui batizada ainda, mas eu posso tomar a ceia? Por favor, claro que pode. Você faz parte do corpo. Você acha que o ladrão na cruz tomou ceia? Ele viu o sangue, ele viu o que fizeram, mas ele não é verdade? Só que quando você pensar no sacrifício dele, custou muito, gente. Custou muito. Então olha para dentro de você, e se tiver alguma coisa que está errada, alguma coisa que você sabe: eu pequei, eu não estou andando como Deus quer que eu ande, esse é o momento de você falar: Senhor, me perdoa. Você não precisa ajoelhar no milho, você não precisa pagar, ele já pagou. Ele só espera do teu coração: me perdoa, Senhor, eu não quero pecar mais, me ajuda a não pecar mais. E aí sim, você chega nessa mesa e você pode fazer: tomar o cálice e comer o pão. Vamos fazer isso? Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, muito obrigada, Senhor. A nossa mente não consegue entender, discernir todo esse amor, Pai. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Pai? É por isso que o Senhor mandou o Teu Espírito, Senhor, tendo esse fruto, essas características do fruto: o amor, a alegria, a paz, mansidão, domínio próprio, fé, longanimidade. Senhor, nós precisamos de cada detalhe desse fruto, Pai. Senhor, o Teu povo está cansado, o Teu povo está passando muita luta, Senhor. Que esse seja o momento dele relembrar tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor já prometeu. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para louvor da Tua glória, Pai. Traz cura, traz restauração, renovo, alegria para as pessoas, Pai. Que cada um possa sair daqui, Senhor, depositando diante do Senhor, Pai, o galau, se dobrar para aquele camelo quando ele se abaixa para rolar toda a carga dele. Senhor, que nós possamos fazer isso, Pai. E que ninguém saia daqui com peso algum. Saiamos daqui na certeza da vitória, porque Ele vive. Você pode crer no amanhã. Se você sair e morrer hoje, você está indo para o céu. Você vai estar com Ele, passando a eternidade com Ele. Eu fiquei falando com a sua esposa: sabe o que, Ademar? Já que Ele te deu todas essas letras, o que nós vamos cantar lá em cima? Você já pensou? Aquela multidão e a gente cantando para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Ele faz isso com vários, então nós vamos ter muito tempo para adorar esse Deus maravilhoso. Eu já pedi vários séculos só para eu ficar vendo os passarinhos, as flores, comendo cada fruta. E tem gente que fala: nossa, vai ser tão chato chegar lá, não tem nada para fazer, só fica aqui que é bom. Paizinho querido, tirando todo o cansaço, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, Pai,
que nós possamos, Senhor, entender quem nós somos, quem Tu és e o que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração neste momento, Pai, onde nós estamos relembrando que o Senhor falou: está consumado. Aleluia, glória a Deus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. Exaltamos, ó Senhor. Louvamos, Deus, te adoramos, te bendizemos, Senhor, com alegria. Exaltado é, Senhor, nosso Deus, porque tem feito maravilhas. Te exaltamos. Adoremos ao Senhor, aleluia. Te exaltamos, Ele é digno de receber. Te exaltamos, e dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ó Senhor, receba, Deus. Exaltamos, sobe diante do Senhor. Exaltamos, exaltamos, ó Senhor. Exaltamos, Tu és digno, Senhor, Tu és digno. Exaltamos, aleluia. Exaltamos, ó Senhor. E os anjos dizem amém. Nos céus dizem amém, na terra também. Amém. E a igreja diz amém, Senhor. Ele é digno de receber a honra e a glória.
Glória a Deus. Ademar e a sua equipe, nós te agradecemos muito por ter nos ajudado a celebrar esse culto ao Senhor. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, por causa deles. Glórias e glórias e glórias e glórias a Ti. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que que nós fizemos para o Senhor hoje, por tudo que o Seu Espírito falou conosco, Pai, através da Sua palavra, a palavra viva que entrou nos nossos corações, Pai. Nós Te louvamos pelo louvor, pela adoração, por tudo que nós fizemos hoje aqui, que o Senhor consiga receber no Seu trono como um cheiro suave, Pai, como uma oração mesmo ao Senhor, de agradecimento, de louvor, por esses 25 anos desse ministério que nós vamos comemorar durante todo esse mês de maio, Pai. Nós estamos com os nossos corações muito alegres e felizes, porque o Senhor é um Deus de promessa e cumpridor. O Senhor é fiel, Pai. Quantas promessas o Senhor já tem feito e cumprido nas nossas vidas. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor incomensurável do Senhor e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Vão na paz. Boa semana. Tome posse das bênçãos, viu?